Dopamina barata versus dopamina cara. Antes de entrar fundo no vídeo, é importante entender a distinção, o conceito. O que é dopamina barata, o que é dopamina cara. Com certeza é um tema muito falado, mas é importante mesmo, apesar de ser um tema muito falado, entender o conceito de cada um. Dopamina cara, eu gosto de entender algo como você exige, para você ter a dopamina, exige um esforço considerável para que você atinja aquele resultado, né. Então, um exemplo seria eu ter que ir para a academia, treinar ou fazer um aeróbico e o resultado de um esforço é eu ter a dopamina. A dopamina barata, por outro lado, é uma dopamina onde exige pouco esforço para que eu tenha uma dopamina. Um exemplo é o iFood. Então eu peço uma comida, logo aquela comida chega até em casa, muitas vezes uma comida que não é saudável, ela chega em casa de uma maneira muito fácil, eu como aquela comida e tenho dopamina. Então, o simples distinção entre uma e outra é: dopamina cara exige um esforço, um certo esforço considerável para que eu tenha, a recompensa, e a dopamina barata exige pouco ou nenhum esforço para que eu tenha uma dopamina. Agora, algo interessante para se analisar entre uma e outra é, se eu tenho hábitos que me levem a ter dopamina barata, a consequência disso é que quanto mais hábitos de dopamina barata, ou seja, quanto mais eu peço iFood, quanto mais eu passo fazendo atividades, um exemplo seria jogar, não todos os jogos, mas tem jogos muito mais viciantes que outros. Então, quanto mais tempo eu passo em determinadas atividades de dopamina barata, a tendência é que eu tenha mais comportamentos, atitudes que me levem a querer dopamina que não exige muito esforço. O contrário também é uma verdade. Então, quanto mais hábitos, atitudes eu tenho que envolvem eu desenvolver uma dopamina que seja cara, a tendência é que seja mais fácil eu desenvolver outros hábitos de dopamina cara. Então, eu vou citar um exemplo meu, uma história minha. Há poucos dias, eu estava jogando bastante League of Legends e famoso LoL, me julgue se quiser, fique à vontade, cada um com seus defeitos. E eu tenho duas percepções para falar sobre esse comportamento de jogar, né? Principalmente LoL, que o próprio jogo tem gatilhos de recompensa para viciar uma pessoa, um indivíduo, e eu notei 2 fatores importantes. O primeiro, pelo formato de recompensa do jogo, a primeira atividade, o primeiro pensamento que eu tinha no início do dia era jogar. Então, se esse é o primeiro pensamento quando eu tinha ao acordar, claro, eu tô falando aqui de um final de semana, eh, que eu tenho mais tempo livre, que eu poderia, por exemplo, caminhar, ir para academia, fazer uma marmita, algo nesse sentido. Eu me afastava de atividades que seriam, em tese, saudáveis, para jogar. E quando eu sentava para jogar, o jogo tinha uma dinâmica onde você parece que queria jogar cada vez mais. E ali eu ficava longos períodos, 4 horas, 5 horas, 6 horas, né? Então são 6 horas fazendo uma coisa. E ao final desse período, eu tinha uma tendência muito maior, por exemplo, a entrar no meu celular, no iFood, e pedir uma besteira. Ou era muito mais fácil eu pegar, entrar no carro e ir a uma padaria. Ou seja, o meu sistema de recompensa e o meu sistema de dizer não a um impulso, a uma vontade, acabava diminuindo. Então eu comecei a notar que, de certa maneira, isso estava me fazendo mal, me afastando de coisas que eu queria fazer, e o meu impulso, ele estava, o controle sobre ele estava cada vez menor. Então eu decidi parar de jogar. Eu simplesmente excluí o jogo. Essa
falta de controle começou a, de certa maneira, me gerar um desconforto, até mesmo uma raiva sobre eh, isso me fazer mal, né? E 3 dias após, somente 3 dias, faço o teste se você eh, se identificou com algo, faço o teste. Agora, é claro que dependendo do que é, talvez você, se você tem um Play 5, talvez seja legal você pegar esse Play 5 e colocar na casa dos pais, ou colocar emprestar para um amigo por alguns dias para dificultar o acesso. Mas enfim. Então eu tenho, e aqui é dificultar acesso a um hábito ruim, né? Se eu quero parar de fumar, é mais fácil que eu não tenha cigarro em casa, pelo menos eu dificulto o acesso. Ou, se eu quero parar de fumar, é natural que você caia no gatilho de querer fumar às vezes. Quando você vai comprar o cigarro, você compre apenas um cigarro para fumar naquele momento. Então, você dificulta o acesso ao hábito. Eh, em 3 dias, como eu dificultei o acesso, excluí, gerei um sentimento negativo natural por não estar fazendo coisas que eu queria, né? Então, eh, eu comecei a notar o quê? Como eu tinha mais tempo livre, eu comecei a ler mais, ou seja, eu tenho tempo livre, o que eu vou fazer? Eu gosto de ler, então eu fui ler. Mas ler é uma atividade onde você exige foco, atenção e prestar atenção no que você está fazendo. Quando eu tinha tempo livre, muitas vezes à noite, durante a semana era um momento onde eu tinha bastante tempo livre, no lugar de fazer um aeróbico, eu iria jogar. Então, como chegava à noite, eu tinha desinstalado o jogo, eu fui fazer aeróbico, né? Tempo livre, me deu fome. No lugar de pedir um iFood, algo mais fácil, eu tinha tempo para fazer uma comida. Porque veja bem, quando tem uma dopamina barata, é natural que você preencha o seu tempo fazendo aquela atividade. E, obviamente, aqui vai de eh, hábito para hábito. Tem dopamina barata que não exige tanto tempo, mas como é fácil você conseguir aquilo, a sua força de vontade para fazer algo que exige um pouco mais de esforço diminui. Então, mas grande parte das atividades, se você analisar o seu dia, alguma atividade será de dopamina barata e que vai exigir uma grande quantidade de tempo sua. Então, como eu fui tendo tempo livre, nesses blocos, de tempo livres eu fui preenchendo com atividade de dopamina barata, ou seja, para fazer uma comida mais saudável, eu tinha o esforço de fazer essa comida. Um ovo, que seja um ovo, talvez o esforço não era tão grande, ou fazer uma atividade física, ler, que exige um certo esforço físico, mental, uma resistência para conseguir prolongar naquela atividade, até que você tenha o sentimento de bem-estar, eu fui notando que o meu os meus comportamentos, os meus pensamentos foram aumentando a força de vontade, aumentando a resistência para fazer outras atividades que exigem um esforço. E o que é interessante e uma distinção entre dopamina barata, dopamina cara. A dopamina barata, ela é fácil de adquirir, é rápida, você tem um bem-estar imediato, mas grande parte dessas atividades, talvez todas, no longo prazo te gera uma perda. Então, vou pegar aqui o iFood. É muito mais fácil você pedir uma comida não saudável no iFood do que uma comida saudável. É muito mais fácil. Mas quando aquela comida chega e é fácil você pedir, comer, ter a recompensa, pelo que você comeu, talvez você afete sua saúde, você engorde. Então você tá querendo emagrecer, mas você tá pedindo iFood, uma comida gordurosa. Então, ao longo prazo, isso vai te afastar do emagrecimento, vai fazer com que você engorde mais. E se você preenche o seu dia de atividades como um jogo, um iFood, isso afasta. O jogo é clássico, né? O jogo ele afasta de você ter criar uma resistência mental, que é muito importante para que você execute coisas que não são tão interessantes ou que exigem um nível de foco maior. Então, jogadores profissional, você deve conhecer algum. Todo jogador de profissional você vê é uma pessoa magrela, geralmente é uma magrelo. A pessoa não tem um porte físico. Por quê? O dia dela todo se baseia em uma atividade
dê dopamina barata, não exige resistência mental para ela ter a dopamina constante do dia dela. Então isso afasta, por exemplo, dela caminhar, ir numa academia, fazer um exercício físico, porque exige esforço. Então, você começa a correlacionar que atividade de dopamina barata cada vez geram perdas no longo prazo. Agora, dopamina cara é o contrário. Se eu tenho o hábito de caminhar, ir para academia, primeiro é difícil fazer essa atividade, porque existe um esforço, não só esforço físico, mas também um esforço mental de você conseguir fazer toda a atividade. E, além disso, te gera um ganho no longo prazo. Faça o teste. 3 dias, se afaste, mapeie no seu dia. Primeiro, você precisa de consciência, mapear essas atividades, o que são elas. Começa com uma única coisa, não precisa começar com tudo, mas quanto mais esforço você coloca em atividade de dopamina cara, a tendência é que seja maior que você faça outras atividades de dopamina cara. Então, você é um pai de família. Dependendo do hábito que você tem em casa, é natural que você talvez fique menos tempo com os filhos, fique menos tempo com a sua esposa, ajude menos em casa, porque isso são atividades que exigem um esforço para você executá-las. Então, se você tem um hábito que é todo final de semana ir beber com os amigos, talvez o ato de é muito fácil ir com os amigos, beber, e logo você tem o seu final de semana preenchido por 8, 12 horas de beber com os amigos, no lugar de você preencher essas 12 horas com atividades que poderiam ser mais significativas para sua família, você está indo beber com os amigos. Então, veja, dopamina barata, dopamina cara, elas têm consequências, e a dopamina barata geralmente as consequências são negativas, e as dopamina cara geralmente são consequências positivas, tá? Gostou do vídeo? Comenta, compartilha.